Esse é o IG Plus Entrevista, uma iniciativa da revista digital IG Plus, o canal de comunicação oficial da Abralimp, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. E ao longo das edições, a gente vem falando sobre os impactos da pandemia em todos os setores da economia, e em especial o setor de limpeza. Hoje vamos fazer um resgate ao longo das 3 últimas décadas. O mundo passou por diversas transformações. Foram transformações tecnológicas, de comportamento, de consumo, até o modo de viver. Mas nenhuma impactou tanto quanto a crise sanitária que vivemos agora. E para falar comigo sobre o tema, a gente tem a honra de receber Ricardo Vaccaro. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, vamos só relembrar o histórico do Ricardo. O Ricardo tem um vasto currículo e uma ligação muito profunda com o nosso setor. Além de empresário, ele é diretor-geral da RL Higiene, fundador e presidente do Conselho Deliberativo da Alia Higiene. Tem participações no Instituto Acatu, Instituto Cidades Sustentáveis e Instituto Ethos. E também foi o fundador e presidente da Abralimp. Então, a gente tem aqui uma fonte quentíssima para fazer um resgate para a gente ao longo dessas 3 últimas décadas. Qual sua visão, Ricardo? Qual a sua percepção do mercado ao longo desses 30 anos? Bom, temos que falar de 30 anos agora, resumidamente, é um esforço grande, mas dada a importância que a Abralimp, todo esse movimento de construção do mercado de limpeza profissional, da qual eu estou ligado desde antes da fundação da Abralimp, obviamente, são muito presentes na minha memória, ainda mais agora pelo que a gente está vivendo. Então, para te dar um painel, o coronavírus, a Covid-19, fez mais pelo mercado de limpeza desde que ele apareceu em Wuhan, na China, do que todos nós juntos nos últimos 30, 40 anos, a verdade seja dita. Porque nos últimos 30 anos, a Abralimp acho que tem 34 anos, ela é de 86, a minha empresa tem 43 anos, de 77. Todo esse esforço que a gente fez, nunca conseguimos fazê-lo na velocidade que a gente desejava, na visão de futuro que a gente tinha, que já sabia o quanto a limpeza era importante e quanto a gente tinha que transformar o mercado. Nós nos esforçamos muito, trabalhamos duramente para isso, mas nada comparável com o que o Covid fez nesses últimos tempos. Portanto, botar a limpeza no centro das atenções, dar a devida importância que ela tem, fazer a conexão com a limpeza e saúde, coisas que fazíamos há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, que a gente vem dizendo isso, tratando do mercado, falando para as pessoas, para as empresas, para a sociedade, pelas nossas empresas ou pela Abralimp. O movimento essa sensibilização sempre foi muito mais lenta do que os nossos desejos, muito mais lenta em relação à importância que a limpeza tem no mercado. Então, eu diria para você, objetivamente, a sua pergunta, que foi um processo muito lento para amadurecer isso e precisou de um empurrão enorme agora de uma crise sanitária de alta magnitude para que as pessoas finalmente entendessem essa conexão, limpeza e saúde, limpeza e bem-estar. E vou mais longe, limpeza e sustentabilidade, que também é um tema que está presente agora na medida que a gente se dá conta de quanto nós avançamos na agenda do desmatamento, nas fronteiras agrícolas e que a convivência com esses bichos silvestres vão encomendar outras epidemias. E, portanto, é bom a limpeza estar a postos para responder à altura desses desafios que a gente tem pela frente. Você colocou um aspecto muito interessante. Diante da adversidade, diante da crise, uma grande oportunidade. Como você bem colocou, em poucos meses de pandemia, o setor já passou por transformações tão profundas quanto décadas de trabalho. E aí, como é que fica a questão da capacitação? Porque, rapidamente, o mercado precisou responder com soluções
está aprendendo ainda, mas os agentes que estão na linha de frente estão passando por um impacto muito grande de tarefas e de aprendizado. Como é que fica, então, essa questão da percepção, da adaptação e da capacitação do profissional dentro deste contexto? Bom, a capacitação, vou dar já que eu tenho condições de falar de história, né? Então eu vou dar alguns passos atrás para fazer o ponto que você quer conectar com os 30 anos. A capacitação sempre foi fundamental, né? A limpeza, a gente está entrando na era da inteligência artificial, da robotização, mas o elemento humano na limpeza ainda é fundamental. Você identificar, conter, remover, descartar de maneira adequada, porque é isso que a gente faz como limpeza, é um baita processo complexo, precisa do humano, né? Precisa do humano para fazer tudo isso. E capacitar é fundamental. Aí tem um agravante. Quem é que trabalha na limpeza? É a base da pirâmide social. A limpeza está muito ligada à questão social também, porque ele emprega majoritariamente a base da pirâmide. O que significa a base da pirâmide? O nível educacional é baixo. Portanto, cabe ao setor, aos empresários, às lideranças, às empresas, aos clientes, esse esforço de capacitação. Então, ele sempre foi necessário para que a gente fizesse isso adequadamente. Quando você traz complexidade para o sistema com a Covid, isso se acelera de maneira brutal. E nós estamos fazendo ou no improviso, ou pegando todo aquele conhecimento que a gente já tinha e colocando em prática, e outros que nós estamos adquirindo em tempo real, porque muita coisa a gente não sabe a respeito e está aprendendo juntos. Então, habilitar essas pessoas, levar esse conhecimento da ponta é um dos maiores desafios, não só para o pessoal, nosso pessoal de limpeza, como para o mercado, para os clientes, porque eles também precisam ver, entender, aceitar e serem protagonistas nesse processo, e não apenas observar e exigir um serviço bem feito. Você tocou num outro ponto. Claro, muito bem respondido, e você trouxe à tona um outro ponto que é de suma importância. A gente veio, ao longo dos últimos anos, falando muito da sustentabilidade. Então, assim, é o uso consciente de descartáveis, é o uso consciente de insumos. E agora, de repente, a gente tem conversado com fontes de várias empresas que já tem um primeiro impasse. O que faremos com os copos, as canecas que tinham sido trazidas para o ambiente corporativo? Volta de novo descartável. E aí a gente está percebendo que a gente está num ciclo, e é um ciclo de um grande desafio, porque a gente tem que ter um olho na sustentabilidade, mas outro na questão sanitária. Como é que fica esse conjunto, então? Excelente tema que você trouxe, Carla. A gente estava caminhando aceleradamente para eliminar tudo que era referente a uso e descarte imediato. Então, está aí a história dos canudos, dos copos descartáveis e de outras tantas coisas. Mas tem uma hierarquia nessas ideias que a gente tem que prestar atenção, e um pouco de bom senso não faz mal. O que nós estamos vivendo hoje é uma questão de saúde, né? De saúde pública, de saúde dos indivíduos, que está pondo em risco a vida de muitas pessoas da humanidade. A primeira função, a gente não pode perder isso de vista. A primeira função da limpeza é proteger a saúde das pessoas. Ponto. Então, o que a gente faz em primeiro lugar quando a gente toma banho, quando a gente lava as mãos, independente da Covid? A gente convive com micro-organismos, germes, bactérias o dia inteiro, de menor ou maior grau de impacto na nossa saúde. Mas, para isso, a gente tem hábitos de higiene pessoal e de higiene do nosso ambiente, justamente para afastar esses micro-organismos da nossa saúde, proteger a nossa saúde. Então, a limpeza, ela começa daí, ela tem que proteger a nossa saúde em primeiro lugar. A sustentabilidade do planeta é algo que a sociedade veio percebendo, que era um modelo de vida insustentável, trouxe esse debate para a gente começar a eliminar aquilo que gasta água, energia, impacta o meio ambiente, seja petróleo, seja árvore, seja o que for, como matéria-prima, e a gente precisa preservar isso. E a gente estava nesta corrida. Aí vem o Covid e fala o seguinte, olha, temos um problema, né? Como é que a gente preserva a saúde? E aí volta a discussão sobre o descartável, que neste momento se faz muito correto e muito útil. Você tem que lançar a mão dessa ferramenta hoje
porque a questão tem lugares, ambientes públicos, né, de saúde e tudo mais, não tem como você trabalhar com o seu copo, com o seu canudinho, ou lavar os copos. Então, neste momento, eu acho que é uma trégua que nós vamos ter que viver. Não quer dizer que nós vamos voltar ao padrão original, não podemos fazer isso. Temos que ser criativos o suficiente para, assim que dominar esse problema, a gente volte com ciência e bom senso, retomar padrões de consumo que fazem sentido do ponto de vista da saúde, em primeiro lugar, e da sustentabilidade. Porque não tem sustentabilidade sem saúde. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Da mesma forma que a gente tem que parar de desmatar, a gente tem que parar de derrubar a floresta, porque a gente vai tomar contato com vírus, com patógenos que a gente nem conhece, que cada vez mais ficam próximos da gente. E isso que está acontecendo, né? A história desses vírus, desses últimos vírus que estão vindo para nós. Então, não se assuste, vamos ter que dar um passo atrás, talvez, nesse momento crítico, mas dominada a situação, não há por que mudar esse caminho. Tecnologia, inteligência, bom senso e muita ciência para retomar esse caminho que é tão necessário da sustentabilidade. Você tocou numa outra palavrinha que me chama muito a atenção, criatividade. Eu junto a ela outra palavra que tem sido bastante utilizada agora, resiliência, flexibilidade. E aí, diante disso, a gente também joga o olhar para a indústria, para os produtos, para os insumos que estão cada vez mais condizentes com essa realidade. O produto, a gente já sabe que o setor tem uma preocupação com produtos que cumpram o seu papel de higienizar e proporcionar saúde. Mas agora, mais do que nunca, isso veio à tona de uma forma estrondosa. Todo mundo quer que o ambiente seja corretamente sanitizado. Por quê? Porque vai proporcionar saúde. E a indústria, como é que ela está enxergando isso? Como é que ela está acompanhando também toda essa demanda e essa sede de conhecimento? Porque todo mundo agora, o consumidor, o usuário final dos espaços, ele está cada vez mais crítico. Então, ele quer o ambiente realmente limpo. E como é que a indústria está respondendo a isso? Eu acho que a indústria está respondendo muito bem. A indústria sempre respondeu, sempre esteve atenta a quantidade de ativos, de desinfetantes, tecnologias de sanitização para mão, para superfície, para combater bactéria em hospital. Sempre foi um processo que a indústria veio respondendo na medida que ela entende e conhece os desafios que o mercado pede. A indústria de limpeza no Brasil, no mundo, sempre tem respondido bem, tem entregado soluções à altura. Mas eu acho que o problema é maior que esse, viu, Carla? Por quê? Porque a questão da limpeza, a gente lida com o invisível. Por melhor que seja o desinfetante que você use hoje, qual seja o ativo suficiente para acabar com o corona, com qualquer outro micro-organismo, quando você passa, ninguém vê. O desafio que a gente tem hoje como setor, como Abralimp, como indústria, como distribuição, como prestador de serviço e como cliente, eu acho que o maior desafio é o da comunicação. Veja a histeria que está instalada no mercado para as pessoas, os clientes, mostrarem o que estão fazendo. Então, a própria Abralimp tem tratado muito bem, diga-se de passagem isso, jogando luz aos mitos e verdades que apareceram no mercado. Então, apareceu o pé dilúvio, túnel de desinfecção, começou os pedalinhos lá, de pedal gel, de álcool gel na porta. Isso é mais do que preocupação com a limpeza e a sanitização, é um esforço enorme que as pessoas estão tendo em mostrar, olha, eu estou fazendo alguma coisa. Porque, do ponto de vista da qualidade dos produtos que a gente tem disponível no mercado hoje, no conjunto de associados da Abralimp, no conjunto de fabricantes que existem no Brasil e no mundo, nós temos soluções mais do que adequadas, temos produtos da mais alta qualidade. E que usados com qualidade, do jeito certo, com treinamento, hoje não são suficientes para que dê segurança a quem está indo no supermercado, quem está entrando no hospital, porque ele não vê, ele não sabe disso. Então, a gente está fazendo coisas do além, os clientes estão exigindo, às vezes tem um efeito manada, muitas vezes desinteligente, na minha opinião, infelizmente, porque não se concentra na solução. E algumas dessas soluções podem ser boas para algumas aplicações em determinadas circunstâncias, mas não para todos. Porque eu vou lembrar que produtos químicos foram feitos para
esterilizar ou para sanitizar superfícies inanimadas. Pessoas em contato com excessivo com desinfetantes, produtos químicos, seja lá o que for, vão causar efeitos colaterais terríveis de problemas de saúde. Então, um desafio enorme nosso, como cadeia produtiva, fabricante, distribuidor, prestador de serviço, se juntar ao cliente para ele tentar mostrar que ele está criando um ambiente seguro ao usar um ativo correto, um produto correto, legal, né? Porque o mercado de limpeza também tem muito produto pirata, infelizmente, ou produtos que não entregam aquilo que prometem, mas a Anvisa está aí, existem selo, registro, notificações que devem ser respeitadas, e o cliente vai ter que se interessar por isso, vai ter que ver a veracidade disso, e vai ter que aprender junto conosco. Nós temos a missão de ajudá-lo a comunicar o que efetivamente está fazendo para tornar o ambiente dele seguro, seja um escritório, uma escola, uma indústria alimentícia ou farmacêutica, não importa. Nós temos que ajudá-lo a mostrar que estão fazendo, porque produtos e tecnologia para combater e fazer isso com qualidade, nós temos de sobra no mercado brasileiro e mundial, obviamente. Você tocou num outro ponto super interessante. Essa nossa conversa é muito proveitosa. Você fala da comunicação. E a comunicação é fundamental em todos os segmentos da economia, em todas as esferas da vida. Mas a gente tinha uma situação que era até um pouco... parecia despercebida. O principal agente, além dos produtos e da técnica, era a pessoa, sempre foi a pessoa que executa isso tudo. E antigamente, esse agente de limpeza era simplesmente chamado de faxineiro. Hoje não. As pessoas estão procurando quem faz a limpeza, quem é esse agente de limpeza e num paralelo bem rápido, um agente de saúde, para que ele esteja presente nos ambientes. E como é que você faz uma avaliação dessa transição, até do reconhecimento do profissional ao longo desses anos? E principalmente agora que o jogo virou e que a limpeza é a grande sensação do momento. Eu vou começar do final. Eu não sei se a gente virou. Eu gostaria que a gente tivesse virado. Nós estamos vivendo um momento excepcional, você tem razão. As luzes, nós estamos na ribalta, as luzes estão focadas em cima da limpeza, né? Além dos profissionais de saúde e outros tantos de logística. Claro, tem muitos, o pessoal tem chamado de heróis, super-heróis, e é verdade isso, neste momento tão necessário. Mas eu queria dar um passo atrás também nessa resposta, porque nós já tivemos experiências, a gente já teve a SARS, já teve a MERS, a gente já teve outras não tão devastadoras quanto essa, que todas elas deixaram saldo positivo. Você falar de álcool gel 10 anos atrás para uso no escritório, ou alguns anos atrás, era coisa só para gente iniciada, só era para gente que tinha uma boa noção, uma boa preocupação com seus funcionários, com a contaminação, com o absenteísmo, com a saúde de seus colaboradores. Ou seja, era raro isso. Então, dizer que virou o jogo, eu não tenho certeza. E isso, virar o jogo, é bom a gente não achar que o jogo virou. Aliás, é bom que a gente não ache que esse jogo está virado. Porque, para virar, nós vamos ter que mexer no modelo de negócio que a gente vende o serviço, o modelo de negócio que a gente se relaciona com os nossos clientes, a forma como a gente capacita os nossos colaboradores da limpeza. Eu não tenho vergonha nenhuma de ser chamado de faxineiro. Eu sou um engenheiro que virou faxineiro com muito orgulho, mas acho que sim, operador de limpeza, agente de saúde, termos que a gente já usa há 20 anos, fazem mexer com a autoestima de quem trabalha com limpeza. Acho que a gente deve sim seguir nessa linha, porque define uma mudança, né? Então, mas também não tenho vergonha de ser chamado de faxineiro, porque tenho consciência da importância do que a gente faz para a sociedade, para as empresas, para o bem-estar das pessoas que trabalham, para a produtividade das pessoas e para o lucro das organizações. Se a gente mexe em absenteísmo, mexe em produtividade, mexe em saúde, a gente está mexendo no lucro das pessoas, das empresas. Só que elas nos viam antes como despesa apenas. E é bom eles começarem a olhar a gente como investimento. Mas para que eles nos enxerguem dessa maneira, não basta o Covid, na minha opinião. É necessário um esforço institucional grande, como a Abralimp está fazendo, de comunicação, de mentalização, de levar informação, mas também tem que ir além, né? A forma de vender contratos, a forma de monitorar,
de mostrar que está limpo, de ter resultados, é algo que é uma inovação que o nosso mercado vai ter que passar para consolidar esta oportunidade que nós estamos recebendo pelo Covid. Porque, na minha opinião, se nós não aproveitarmos essa oportunidade, nós não vamos para o estágio anterior. Teremos subido um patamar, teremos melhorado a percepção sobre a limpeza, mas não consolidaremos uma posição de importância que está sendo dada agora. Por quê? Porque o comportamento humano é muito complexo. Nós temos exemplos enormes. Se a experiência humana dramática, complicada, de grandes tragédias, fosse apropriada como conhecimento para melhoria, nós não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente vê um acidente de trânsito, a gente anda na estrada com a velocidade mais do que a permitida, em alta velocidade. Quando a gente vê um acidente, o que a gente faz? Um acidente feio, a gente reduz, a gente fica com medo, a gente vê que é possível a finitude ali. Mas, convenhamos, muitos de nós, passado alguns quilômetros, volta ao estágio anterior e volta a acelerar e volta a ser menos atento a esse tipo de coisa. São exemplos singelos que eu queria te dar, Carla, mas que trazem a importância do nosso papel para consolidar, porque o que nós estamos tendo de verdade é uma oportunidade, não é uma mudança definitiva. Não está dado que nós vamos ter uma mudança. Está dado que nós temos uma oportunidade, que as pessoas estão mais abertas, mais informadas, mais conscientes e entenderam o problema da limpeza. Mas se a gente não fizer nada para mudar, para consolidar esse processo, a gente pode sim voltar a um estágio que não será o anterior, obviamente, como não foi com a SARS, como não foi com a MERS, será muito melhor, mas não será tudo aquilo que a gente sabe que tem o potencial do setor de limpeza. E para isso nós vamos precisar trabalhar muito, muito em conjunto, daí a importância da Abralimp, daí a importância das câmaras setoriais, daí a importância da comunicação, daí a importância de envolver os clientes nessa conversa, para que o saldo disso seja efetivamente a manutenção dessa preocupação para resultados mais duradouros e mais sustentáveis ao longo do tempo. Vamos abusar novamente da sua experiência, responder para a gente de maneira assim muito sincera. Quais são as principais lições que o mercado vai tirar com essa pandemia? A gente já passou por várias crises, mas essa em especial vai trazer muita coisa diferente para a gente. E na sua visão, quais são essas lições? Você diz o mercado de higiene e limpeza ou de uma maneira geral? Sim, o mercado, principalmente o nosso, né? Nós, como seres humanos, já estamos aprendendo muita coisa, mas eu digo com esse viés do mercado de limpeza profissional, a cadeia produtiva como um todo. Então, vamos começar do mais estratégico, do mais longe, do maior, de fora para dentro. O maior aprendizado o que o mundo digital, o mundo do aquecimento global, o mundo da sustentabilidade, o mundo do hipercapitalismo está mostrando para a gente que as coisas estão cada vez mais instáveis, as coisas estão cada vez mais agressivas. Então, tocar um negócio achando que as coisas que eu vou ter o controle da situação, acabou. O Covid mostrou, negócios estão sendo dizimados, o seu modelo de negócio tem que ser repensado da noite para o dia. Sorte nossa, do mercado de profissional de limpeza, não é sorte nossa dizer isso até desumano com os outros, mas por fortuna que a Covid, a limpeza é importante para combater a Covid. Porque colegas nossos empresários ou pessoas que trabalham em outros setores foram dizimados, não só no Brasil como no exterior. Então, o mundo não será o mesmo, obviamente, as coisas se movimentam rápido e de maneira mais agressiva. Esse é o primeiro aprendizado de uma maneira geral. Para o setor de higiene e limpeza, e aí você pediu a palavra sincero, não poderia ser mais sincero. O setor de higiene e limpeza é muito conservador, absolutamente conservador, e ele vai ter que fazer rápido o que ele não fez em 30 e 35 anos. Ele vai ter que acelerar a mudança, ele vai ter que ter a mente aberta,
aproveitar esses aprendizados, dialogar com os consumidores, dialogar entre si, entre a cadeia produtiva que vai do produtor, passa pelo distribuidor ou vai para o cliente final. O prestador de serviço é um ator fundamental que tem que estar nesse debate. E isso tem que ser rápido, profundo e aí sim sincero, porque senão nós não vamos aproveitar essa janela de oportunidade para consolidar uma posição de destaque, de importância na economia e contribuir para a sociedade diante desses desafios. Pior que isso, não existe vácuo. Se nós que somos atores deste mercado não nos movimentarmos, outros atores vão se movimentar. Sabe por quê? Porque o dinheiro está solto no mercado, existe muito dinheiro, louco para investir. E limpeza era um patinho feio que virou um cisne maravilhoso. E agora vai atrair concorrentes, não é a hora de olhar só para o seu concorrente, o meu concorrente limpadora, prestadora de serviço, o meu concorrente distribuidor, o meu concorrente fabricante. Vão aparecer outros atores que vão entrar nesse mercado, através de inovação, através de outros modelos de negócio. Então, eu diria que o aprendizado é o seguinte, mexamo-nos, porque se não nos mexermos, nós vamos ser atropelados. Ou por nosso conservadorismo de achar que vamos dominar a situação, porque agora chegou a nossa hora. Pode ter chegado a nossa hora, mas pode ser que nós não aproveitemos de usufruir, de contribuir para esse momento crítico que a sociedade vive, que precisa tanto da limpeza como fator de saúde e bem-estar. Então, o meu aprendizado é, nada será mais como foi um dia, as mudanças são rápidas, isso a gente já sabia antes, mas a gente não acreditava. O Covid mostrou que o Hellis vírus invisível pode destruir países, empregos, empresas, pessoas que estão morrendo, que isso é muito triste, é muito trágico, e que a gente tem que estar atento a isso. E vai trazer novos desenhos para o negócio. Nós temos que estar cientes da nossa responsabilidade, temos que ser ousados, criativos e muito desprendidos para fazer uma transformação verdadeira, que, vamos ser francos, com todo esse conhecimento que a gente tem e prega há 30 anos, 35, 40 anos, a velocidade de transformação foi muito pequena, né? Na forma como os mercados e com as empresas, com os clientes e com a sociedade em geral. Então, aproveitemos essa oportunidade para fazer valer essa importância que nós temos e fazer algo relevante, algo digno de ajudar a sociedade, digno a ser melhor e a poder viver com mais saúde. Eu tenho uma pergunta capciosa para fazer a você. É a pergunta que vale uma fortuna, não é mais $1 milhão. É a pergunta que não quer calar. E no pós-pandemia, o que a gente pode esperar do mercado de limpeza profissional? A pergunta não é de $1 milhão, é de $1 bilhão essa pergunta, né? Quisera eu ter uma resposta pronta para te dar e prática, mas vamos raciocinar um pouquinho. Primeiro, a gente precisa saber o que será esse pós-pandemia. Muitos cientistas estão falando que essa volta não é uma volta simples, vamos ter muitas idas e vindas, o que vai dificultar muito essa tal de pós-pandemia. Ou seja, primeiro temos que estar preparados para mais um período de incerteza, porque iremos e voltaremos, abriremos, fecharemos, então isso já traz um complicador grande. Mas eu arrisco dizer que nós seremos um pouco o que o ambiente, quando estabilizar econômico, permitir, mas também muito do protagonismo que nós fomos capazes de oferecer. Traduzindo, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, ou seja, a maneira como nós nos comportamos durante esse período, nos qualificando, oferecendo ajuda, conteúdo, ciência ao mercado, é a maneira que, eventualmente, nós vamos colher o esforço que nós fizemos agora. Eu acho que nós seremos julgados, muitas empresas, muitos de nós seremos julgados por como nós nos comportamos durante esse processo. Se nós formos predadores, nós vamos colher, nós teremos problemas. Se nós nos propusemos a ajudar, que foi o que mais a sociedade precisou, principalmente nos primeiros dias, em março, em abril, aqui no Brasil e São Paulo, no caso, possivelmente seremos recompensados por ter contribuído, termos mudado o jogo, ajudar a mudar o jogo, oferecendo ciência, tecnologia, conhecimento para poder fazer a coisa acontecer e ter um menor impacto.
Isso vai dizer muito sobre esse pós. Mas não será mais, o mundo não será mais o mesmo, São Paulo não será mais o mesmo, o Brasil não será mais o mesmo. Nós temos que responder algumas perguntas também. O home office veio para ficar. Como que nós vamos fazer? Nós vamos também, junto com as pessoas ou com as empresas, ajudar a limpar ou criar um ambiente saudável, mais limpo e saudável para os colaboradores das empresas? Nós vamos desenvolver novas técnicas, porque ao mudar o mercado, nós também temos que ir onde o cliente vai estar. E isso são perguntas que a gente vai precisar responder, não só como empresas individuais, mas como cadeia produtiva. Criar condições para nos adaptarmos àquilo que está vindo. Muitas mudanças virão. Então, tem uma série de comportamentos que a gente precisa mudar. Por exemplo, outra pergunta que a gente precisa responder para dizer como será esse pós. As empresas estarão machucadas, a economia quebrou, os clientes vão estar em dificuldades. Eles vão voltar a pedir preço para nós? Eles vão focar no preço e não no resultado da operação do ponto de vista qualitativo, ou seja, garantir um ambiente limpo e saudável para os colaboradores, que é sinônimo, né, de menor absenteísmo, maior produtividade, portanto, maior lucro para a empresa. É assim que as empresas vão voltar ou elas vão voltar brigando por preço porque estarão machucadas? Então, o nosso protagonismo em manter vivo esse conceito de saúde e bem-estar e levar isso para a linha do lucro das empresas é um desafio nosso e nós teremos que ser protagonistas desse fenômeno. E também ir atrás de onde o cliente estiver, seja na casa, seja em novos ambientes que serão configurados e trarão novas demandas, teremos que nos antecipar e oferecer essas soluções. Aí sim posso dizer que nós nos encaixaremos nesse mundo que está sendo desenhado pós-Covid. Então, tem questões externas que nós não temos capacidade de mudar, que é a questão da econômica, da recessão, da depressão. Temos, sim, como empresários, ter o protagonismo de exigir que os líderes façam o seu papel. Nós vivemos um déficit de liderança imenso no país que está levando a gente a pagar um preço altíssimo nessa crise do Covid em relação a outros países. Então, temos um papel para apoiar as lideranças, nos unirmos em projetos nacionais, regionais e setoriais, que é o caso da Abralimp, para fazer essa coisa toda acontecer. Temos, então, esse papel. E temos o papel de levar ao mercado uma nova mensagem que seja capaz de traduzir essas demandas e necessidades que virão e que a solução estará conosco. E aí sim, eu acho que teremos um pós-Covid que a gente pode se colocar de maneira protagonista e bem-sucedida como cadeia produtiva. É isso. Toda crise, toda dificuldade traz oportunidades. E talvez esteja aí, você tocou num ponto bem interessante. Será que a limpeza vai entrar no home office? Não se sabe ainda, a gente está vivendo isso, uma coisa de cada vez, mas a sua resposta nos traz grandes reflexões que devemos ficar cada vez mais atentos. E como dizem os mineiros, eu sou de origem mineira, esse papo é tão bom que dá vontade de puxar a cadeira, servir um cafezinho e conversar até não nascer capim no chão. Mas eu vou aqui agradecendo a sua contribuição. Esse bate-papo foi muito proveitoso, muito interessante, muito rico de conteúdo. Eu espero que a gente possa compartilhar, como você bem colocou, a comunicação agora também está no centro das atenções, como os mercados e os players e os integrantes de cada cadeia produtiva se comunicam com os demais. Isso é fundamental. E que a gente possa, então, através desse conteúdo, levar mais informação. E eu te agradeço assim, imensamente por esse papo delicioso. Volte mais vezes, viu? É só você chamar. Eu é que agradeço de coração o convite. Como eu te falei no começo, antes da gente entrar, eu tenho a Abralimp dentro do meu coração e tudo que eu puder fazer para contribuir para que a Abralimp continue brilhando, crescendo e impactando a vida dos seus associados, dos clientes e do setor em geral e da sociedade, pode contar comigo. É só convidar que estarei aqui de volta. Muito obrigado pela oportunidade. Me aguarde que em breve te convido de novo. Não falta assunto, né? Convenhamos que diante dessa situação que não vai faltar assunto para a gente conversar. Concordo. Dessa forma, então, eu vou encerrando, agradecendo. E hoje eu fecho com um pensamento de Charlie Chaplin. A persistência é o caminho do êxito.
Talvez seja bem interessante para a gente pensar muito nisso daqui para frente. E se você gostou dessa conversa, quer ver alguém batendo papo aqui comigo? Manda sugestão para a gente, comunicacau@abralimp.org.br. Quer assistir os episódios? Quer rever os comentários? Quer assistir de novo conversa como essa deliciosa com o Ricardo? Vá lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/abralimp. Todo o conteúdo do G-Plus Entrevista está lá. E eu aproveito também para agradecer aos nossos patrocinadores que têm apoiado essa iniciativa inovadora da revista IG Plus. A Alpha Tenan, a InService e a Spartan. Muito obrigado, acompanhe a gente e até a próxima edição.